Olá, minhas lindezas do grupo Sim, como vocês estão? Vamos então a mais um áudio do nosso grupo e hoje o Sim ele vai ser direcionado aos nossos erros. Isso mesmo. O Sim vai ser direcionado à nossa capacidade de errar, às nossas falhas. E esse tema é um tema que brotou justamente de uma falha, de um esquecimento, quando ontem eu esqueci de enviar o áudio para vocês. E aí, esse sim ao erro me levou a camadas tão profundas da minha alma e da minha psique que eu quero compartilhar isso aqui com vocês. E aí a primeira coisa que eu quero trazer é uma pergunta para todos nós. Como você, como a gente lida, recebe, convive com o erro? Quando você erra, o que você sente no teu corpo físico? Quais as emoções chegam para você? Quais os pensamentos te invadem no momento do erro? Quais as atitudes você tem diante de um erro? Então, olham como é amplo o olhar que a gente vai ter para o erro, né? Dizer sim para o erro, para que a gente possa perceber e começar a investigar esses quatro pilares importantes, né? O que eu sinto no corpo diante do erro, quais as emoções diante do erro, quais os meus pensamentos e quais as minhas atitudes. Porque estar diante de um erro e perceber como a gente lida com ele é uma fonte de aprendizado gigantesca. E, por exemplo, eu vou trazer aqui o meu exemplo, tá bom? Quando eu percebi hoje que eu não tinha enviado áudio para vocês, foi muito tranquilo. Eu simplesmente me dei conta, nossa, esqueci de mandar, vou mandar uma mensagem para eles, né, avisando. Só que se esse acontecido fosse há um tempo atrás, eu teria reagido de uma forma muito diferente. No momento que eu tivesse percebido o meu erro, eu teria sentido no mesmo momento um aperto no peito, uma pressão na cabeça, o meu corpo teria esquentado todinho, teria me vindo a sensação de vergonha, de medo. Eu teria pensado coisas como, nossa, você errou, nossa, você falhou. Eu teria me julgado e eu teria imediatamente agido de uma maneira desesperada, pedindo desculpas para vocês e me sentindo muito mal com isso e querendo reparar o mais rápido possível esse meu erro. Então, veja, eu descrevi bem aquilo que eu perguntei para vocês aqui, né? Como diante de um erro desse, por exemplo, eu teria reagido. E aí eu me dei conta de que essa sensação, ela vem lá da minha infância. Olha só o áudio da criança, né? A minha sensação de medo vem da minha infância. Medo de quê? Medo de errar. Essa sensação, né, essa emoção de medo que vem no momento do erro é uma sensação muito comum e que sempre foi muito comum. Diante do erro, eu sempre tive muito medo. Então, eu sempre evitei ao máximo, com todas as minhas energias possíveis e impossíveis, evitar o erro mesmo. Porque diante do erro, eu sempre tive muito medo. Medo de quê? Medo dos meus pais, do que eles iriam me falar, medo da correção, medo de como eles iam reagir, de como eles iam me ver como uma filha que erra, que dá trabalho, por exemplo, né? Mas essa é a minha história. E aí eu tô trazendo isso de exemplo porque o erro, ele é condição nossa, humana. E isso a gente tá cansado de saber. Errar é humano, né? A frase tão comum, tão clichê.
Se um erro é humano, por que será que a gente tem tanta dificuldade em lidar com ele? Por que será que a gente se desumaniza tanto a ponto de não querer, de não conseguir, de não saber lidar com o erro? Tem gente que não admite errar, tem gente que não sabe lidar com o erro, que sempre culpa o outro pelo erro. Tem gente que simplesmente se maltrata, se machuca com palavras extremamente duras diante de um erro. E aí, o que eu quero trazer hoje para todos nós é a proposta para que a gente tome uma postura diferente diante de um erro, que foi uma postura que eu adotei hoje e que eu venho adotando há um tempo, porque nos meus processos de autoconhecimento eu venho trabalhando muito isso em mim e por isso estou trazendo aqui para vocês com um pouco mais de clareza, né? É só a partir do erro que a gente toma consciência e que a gente consegue evoluir. Diante de um erro, se eu olho para ele como essa fonte de aprendizado, eu ganho uma nova consciência sobre uma situação e eu consigo avançar. O erro me chama para essa nova consciência. Por isso que diante de um erro, diante de uma falha, a gente cresce, a gente avança, porque ele nos traz uma nova consciência. Vejam as crianças pequenininhas, né? De tanto errar, elas começam a acertar e a crescer e a evoluir. De tanto cair, é por cair que a criança consegue andar. É por escrever errado que a criança consegue ir ajustando até escrever certo. Então, essa é a lógica, né, da nossa evolução humana. E por que a gente resiste, né? A gente resiste na ilusão de que a perfeição existe e na ilusão de que a gente precisa ser admirado, aceito, amado sempre pelo outro, e a condição disso é o não erro. Então, minhas queridas, meu querido, errar faz parte da nossa essência. A gente precisa do erro para a gente evoluir. E como lidar com isso, né? De uma forma menos crítica e mais amorosa. Dizendo sim, entendendo exatamente isso que eu estou trazendo aqui, que o erro faz parte e que ele é importante para nós e que o fato da gente cometer erros não quer dizer que a gente vai deixar de ser amado, que a gente vai deixar de ter valor, que a gente vai deixar de ser importante para nós e para o outro. Então eu te convido agora a pensar em momentos que você errou. Feche os teus olhos e entre em contato com o erro. Entre em contato com todos os momentos que você errou e que todos os momentos que você ainda vai errar. Respira fundo e repete comigo. Sim, eu acolho e eu reconheço que eu já errei muito, que eu tenho muitas falhas e que eu vou continuar errando. Sim, eu acolho e eu recebo toda a minha condição humana de errar. E eu me abro para o aprendizado, para todo o aprendizado que essas situações vão me trazer. Sim, eu me abro para olhar para tudo que eu sinto, para tudo que eu penso diante de uma situação de erro. Eu me abro para me responsabilizar sobre os meus erros e para me reconhecer através deles. Eu me permito me reconhecer através dos meus erros para que eu possa crescer com eles. Sim,
eu me permito errar. Respira fundo e veja como teu corpo recebe essas palavras, esses pensamentos, esses insights. E vá observando esses pontos que eu trouxe ao longo dos próximos dias, ao longo, das próximas semanas, e conforme vocês forem vivenciando situações em que vocês cometem erros e falhas. O que você sente no corpo, emoção, o que você pensa a respeito e como você age. E espero que esse áudio tenha trazido uma grande expansão de consciência para você, assim como foi para mim também. Beijo e até o próximo áudio.